Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata, olha, saiu uma pesquisa ontem. Na verdade, foram algumas pesquisas, mas o Instituto Veritas chama a atenção uma de São Paulo. Tá, eu vou mostrar aí na telinha para que o ouvinte que está na experiência da cidade possa acompanhar os números dessa pesquisa para São Paulo, chamar a atenção para 2 pré-candidatos lá e por que São Paulo tem tanta importância. A gente está falando aqui no Manhã Cidade sobre essa eleição de lá. A pesquisa mostrou que Guilherme Boulos tem aquele patamar que ele está desde o começo da eleição, né, com 28%. Ele tem essa intenção de votos aí, que sem aquele eleitor mais à esquerda, é um teto que ele tem, também não passa disso. Está sempre por aí. Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, que chegou em algumas pesquisas a ficar à frente do Guilherme Boulos, ele ficou em segundo, só que chama a atenção, olha, desde que Pablo Marçal e Datena entraram como pré-candidatos, que os dois vêm crescendo. Pablo Marçal já está em terceiro colocado, 14%, empatado tecnicamente com o Ricardo Nunes. E o Datena, ele aparece na quarta posição com 13%. Veja, há 15 dias nem Pablo Marçal nem Datena não eram candidatos. Então ficavam ali disputando Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, e os demais acabaram sumindo da pesquisa praticamente, né? Porque a Tabata Amaral, que chegou a aparecer com 10, 11%, já está em 4%, e o Kim Kataguiri a mesma coisa. Chegou a aparecer com 10, 11%, foi para 4%. Se você olhar o eleitorado conservador do PSDB de São Paulo, aliás, que sempre votou no PSDB ali, hoje o centro-direita estaria numa situação, somando os números, né? Se você pegar os votos de Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Datena, que é praticamente uma mesma esfera, ultrapassaria o Boulos. Só que alguns votos desse Datena aí, eles vão também para o Boulos. Então a gente vai provavelmente ter uma disputa no segundo turno, alguém com Boulos, e Boulos vai ter muita dificuldade, porque na teoria, teoricamente, desses outros pré-candidatos aí, o único voto que iria com certeza para Boulos seria o de Tabata Amaral. Os demais, eles devem ir para o candidato aí que for para o segundo turno contra ele. Mas, de fato, é uma coisa impressionante, porque Pablo Marçal é uma figura bastante controversa, Renata, e foi eleito deputado federal, mas acabou tendo o mandato cassado, né, por questões partidárias lá. O TSE entendeu que ele não cumpriu lá os ritos. Até hoje, dentro do Jornal da Cidade, teve uma entrevista sobre isso, que ele não cumpriu aqueles prazos e acabou ganhou, mas não levou. E recentemente esteve envolvido em polêmicas aí, né, com os demais pré-candidatos aí sobre isso, né? Ontem se meteu com uma de novo com a Tabata Amaral. Mas enfim, o eleitorado de São Paulo é uma coisa surpreendente. E não me surpreenderia, viu, Renata, se tivesse uma reviravolta aí e tanto Pablo Marçal quanto o Datena fosse para o segundo turno aí, com qualquer um desses outros acima, ou até mesmo os dois. São Paulo tem esse negócio. É um candidato ali, ele de repente não aparece, por exemplo, Celso Russomano, toda eleição ele disparava na frente, depois ele acabava perdendo fôlego. E essa eleição de São Paulo diz muito sobre o Brasil, porque vai ser quase que uma eleição nacional. Porque o Lula, ele apoia lá o Boulos, e o Bolsonaro já declarou apoio ao Ricardo Nunes, mas quando a eleição for para o segundo turno, Lula e Bolsonaro vão tomar lados diferentes aí, então vai ser quase que uma prévia da eleição nacional de novo. Então é uma eleição que mexe com o restante do país, porque se o PSOL ganha essa eleição em São Paulo, o PSOL vai governar o principal município do país, o maior orçamento, o maior PIB, inclusive São Paulo é o maior PIB do que vários países do mundo, né? Enfim, é um desafio enorme para quem for prefeito de São Paulo. É claro, essa eleição ela mexe com o restante do Brasil, Renato. A eleição, os fatos aqui estaduais deram uma parada, e no fato municipal a única coisa que teve de mudança foi a questão envolvendo o Rafael Delon, que ele acabou ontem desincompatibilizando do cargo para ficar apto à disputa eleitoral. A gente viu que tem prazo, né, para os políticos desincompatibilizarem. O cargo que Rafael ocupava, ele poderia deixar até hoje. Foi até o que Marcelo Kumaru falou hoje lá dentro do Jornal da Cidade. Então ele desincompatibilizou do cargo, fica apto, mas eu conversei com o próprio Rafael e a tendência é que o União Brasil ele realmente não tem a candidatura própria e apoia aí a candidatura de Zé Queiroz para prefeito na eleição desse ano. Pronto. Mais alguma novidade, Mário Flávio? Por enquanto só.
Manhã